Você se atreve a entrar aqui com esses sapatos tão desgastados? Um grupo de jovens caiu em risadas assim que o idoso entrou no restaurante, os sapatos esfarrapados nas bordas e os cadarços quase rompidos. Ele apenas abaixou a cabeça e puxou silenciosamente uma cadeira perto da janela, sem reagir. 3 minutos depois, um fuzileiro naval jovem se aproximou, tirou seu cap e ficou em posição de sentido diante dele. Por que um soldado tão jovem respeitaria um velho com aparência tão descuidada? Bem-vindo ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Continue assistindo e descubra como um encontro inesperado pode mudar tudo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. O calor sufocante do verão na Geórgia pressionava as janelas de um restaurante à beira da estrada, quando Harold Green, 72 anos, empurrou a porta. Sua jaqueta militar desbotada pendia frouxamente no corpo magro e seus cabelos grisalhos estavam bagunçados pelo vento. 4 jovens na mesa do canto apontaram e riram alto. Ei, esse velho fugiu de um asilo? Esses sapatos parecem ter voltado do Iraque ontem, um deles zombou. As pessoas observaram. Ninguém falou nada. Alguns balançaram a cabeça, outros desviaram o olhar. Harold não se abalou, nem demonstrou reação. Apenas puxou uma cadeira para a mesa perto da janela, seu lugar de sempre, todo sábado. A dona do restaurante se aproximou, hesitante. Café. Como de costume, Sr. Green? Ele assentiu levemente. O café quente foi servido de graça, como sempre. Um menino pequeno, de uns 7 anos, sentado ao lado da mãe, cochichou. Mãe, por que ele se veste assim? Ela não respondeu. Apenas tomou um gole da bebida e desviou o olhar. No pulso de Harold, um antigo relógio militar, com o mostrador arranhado, quase irreconhecível, mas os ponteiros ainda marcando o tempo com firmeza. O café fumegava na xícara. As mãos calejadas de Harold, que um dia foram fortes para carregar homens feridos pelo fogo da selva, tremiam levemente ao alcançar a bebida. Seus olhos não carregavam raiva, mas uma tristeza profunda. Um jovem garçom, que passava perto de outra mesa, cochichou com um colega. Gostaria que ele não estivesse aqui. Assusta os clientes, o outro respondeu. O gerente já pensava em intervir. Um dos jovens levantou-se e caminhou até a mesa de Harold, com um sorriso irônico. Seus amigos o incentivaram. Vai lá, Jake. Ele esbarrou de propósito na mesa de Harold. O café derramou no tampo de madeira gasto. Desculpa, velhote. Sua voz era carregada de desprezo. Acho que seus reflexos não são mais os mesmos. Harold não respondeu. Calmamente pegou um guardanapo e limpou a mancha. Ninguém no restaurante sabia que em poucos minutos os olhares mudariam, as suposições desmoronariam. Os olhos de Harold não mostravam raiva, só uma tristeza e uma profundidade difíceis de compreender. O que ele escondia por trás daquela expressão? Honra? Silêncio? O garçom se aproximou do dono do restaurante, sussurrando com urgência. Talvez devêssemos pedir para ele sair. Olha só esses sapatos. Isso não é higiênico. A dona hesitou, a consciência lutando em seu rosto. Então, um homem bem vestido, de terno, entrou no restaurante. Ele lançou um olhar rápido para Harold. Percebeu o café derramado e ouviu as risadas abafadas dos jovens. Harold levantou os olhos, esperando, talvez por uma intervenção. Mas o empresário desviou o olhar de propósito, pegou seu café e sentou-se em uma mesa do outro lado da sala, abrindo o jornal como uma barreira invisível. A hesitação da dona do restaurante cessou. Ela fez um gesto discreto para o garçom. Faça isso sem chamar atenção. O garçom voltou até a mesa de Harold e deixou uma nota cuidadosamente sobre a superfície. Desculpe. Não posso atendê-lo hoje. Harold olhou para a conta. Valor: R$0.
Uma mensagem mais eloquente que qualquer palavra. O silêncio caiu pesado sobre o restaurante. Uma mulher de meia idade se escondeu atrás do cardápio, evitando encarar Harold. Outro cliente parecia subitamente hipnotizado pelo brilho da tela do celular. Ninguém ousava olhar diretamente para ele. Os jovens no canto não disfarçavam sua satisfação maliciosa. Um deles fez um gesto zombeteiro, andando com 2 dedos e apontando para a saída. Harold levantou-se devagar. Sua dignidade permaneceu firme, a coluna reta como um estandarte. O dono do restaurante não conseguiu encontrar coragem para olhar nos seus olhos. Talvez da próxima vez você use sapatos melhores, murmurou quase para si mesmo. Harold ajeitou o boné gasto na cabeça com cuidado e se dirigiu para a porta. Foi quando o som firme das botas militares ecoou pelo chão do restaurante. Nítido, resoluto, impossível confundir. Um jovem fuzileiro naval, trajando uniforme impecavelmente passado, entrou com passo firme. Na casa dos 30 anos, seu olhar endurecido parecia carregar o peso de batalhas vividas. Em um movimento, ele avaliou todo o ambiente e fixou os olhos em Harold. Os jovens zombeteiros pararam de rir. O dono do restaurante congelou no meio do caminho. Algum problema aqui? A voz do fuzileiro quebrou o silêncio tenso. Uma faísca de esperança surgiu. Alguém, enfim, defenderia. Harold! Mas, para choque de todos, o fuzileiro se posicionou à frente dele, bloqueando sua saída. Os jovens riram, sarcásticos. Um sussurrou. Até os militares acham que ele não pertence aqui. Harold ficou imóvel, olhos baixos, como esperando. Mais uma humilhação. O menino de 7 anos puxou a manga da mãe, curioso. Mãe, por que o soldado está impedindo ele? Ela o calou com urgência. Tome, fica quieto. O fuzileiro manteve postura rígida, expressão indecifrável. Por um instante sombrio, pareceu que ele expulsaria Harold pessoalmente. Mas, para surpresa geral, tirou o cap com um gesto suave, colocou-o sob o braço e ficou em posição de sentido. O restaurante mergulhou em silêncio absoluto. Apenas a criança percebeu as lágrimas nos olhos do soldado enquanto ele caminhava até Harold. Senhor, disse o fuzileiro com a voz firme e clara como um sino. Uma colher caiu no chão com estrondo. Ninguém se moveu para apanhá-la. Os jovens zombeteiros olharam uns para os outros incrédulos. O que está acontecendo? Murmurou um deles. Sem resposta, o fuzileiro inclinou a cabeça respeitosamente. Gostaria de prestar homenagem ao homem que salvou a vida do meu pai, Sargento Harold Green. A dona do restaurante levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Um cliente se levantou automaticamente e retirou o chapéu em silêncio. O fuzileiro colocou sobre a mesa um dossiê militar, cuidadosamente embrulhado. No envelope, o selo do Departamento de Defesa e o distintivo SEAL eram claramente visíveis. Dentro, documentos confidenciais da missão. Uma fotografia desbotada mostrava um jovem Harold carregando um soldado ferido, sangue manchando seu ombro. Ele não salvou apenas o meu pai, continuou o soldado. Salvou a vida de muitos. Ele salvou outros 4 homens, mesmo com as pernas perfuradas por estilhaços. Um dos que zombavam recuou involuntariamente. Nós não tínhamos ideia. Harold não falou uma palavra. Seus olhos encontraram os de Matthew, transmitindo um silêncio firme. Filho, isso não é necessário. A voz de Matthew se tornou firme e resoluta. Sargento, a honra deve ser restaurada ao seu verdadeiro lugar. A porta do restaurante se abriu mais uma vez. Desta vez, 2 fuzileiros navais uniformizados entraram. Logo depois, outro e mais um quarto. Em poucos segundos, estavam alinhados com precisão impecável. Cada um retirou seu boné. Cada um assumiu a posição de sentido. O menino de 7 anos, alto o suficiente para ser ouvido, perguntou: Mãe, ele é um herói?
A mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu com um aceno. Sim, Tommy, um herói de verdade. Um cliente de meia-idade murmurou baixinho. Já ouvi esse nome nas histórias de guerra do meu pai. A dona do restaurante pegou-a. Conta que havia deixado minutos antes e a rasgou em pequenos pedaços. Sr. Harold, eu sinto muito. Ele respondeu ao pedido de desculpas com um leve aceno de cabeça. Sem ressentimentos, o jovem garçom, que antes tentara afastá-lo, ajoelhou-se diante dele. Senhor, eu não sabia. Me desculpe. Um dos fuzileiros colocou a mão com gentileza sobre o ombro de Harold. Esses sapatos não são velhos. Eles são um legado. Então, diante do silêncio que dominava o restaurante, o sargento Green recusou-se a sair até garantir que todos os feridos estavam a salvo. Mesmo quando o fogo de morteiro atingiu suas pernas, ele rastejou pela selva, carregando o último sobrevivente, meu pai. Por mais de 1 quilômetro, os olhos de Harold permaneceram baixos, desconfortáveis com toda aquela atenção. Matthew continuou. Depois do Vietnã, ele nunca mais buscou suas medalhas, nunca quis reconhecimento. Os militares o perderam de vista porque era assim que ele queria. Os jovens que antes zombavam de Harold agora evitavam o olhar, cabisbaixos, envergonhados. O rapaz que derramou o café se aproximou, quase sussurrando. Senhor, não espero perdão, mas preciso me desculpar. Harold finalmente falou, a voz suave, porém clara. Filho, é fácil julgar quando você não carrega o peso que o outro suporta. Todos ali explodiram em aplausos espontâneos, não forçados, mas sinceros, emocionados e cheios de vergonha. O empresário que havia se afastado antes se levantou e tirou a carteira. Hoje, quero pagar a refeição de todos, em homenagem ao sargento Green. Tommy escapou dos braços da mãe e se aproximou de Harold com um propósito sério. Estendeu a mãozinha e disse, meu avô também foi soldado. Os traços cansados de Harold suavizaram-se enquanto apertava a mão da criança. Seu avô estava certo. Matthew assumiu a posição de sentido novamente. Sargento Green, sua unidade marcará uma reunião na próxima semana. Eles têm procurado por você por décadas. Você vai comparecer? Pela primeira vez em muito tempo, a firmeza de Harold pareceu vacilar. Sim, senhor. Algumas dívidas nunca se pagam totalmente, mas merecem ser reconhecidas. O que você sentiu ao ver o jovem fuzileiro naval fazer essa reverência para Harold? Respeito, surpresa, orgulho. Vamos lembrar. Flashback, 1974. Harold Green, sargento médico de combate, salvou 5 soldados do fogo intenso de artilharia em Khe Sanh. Entre eles, o pai de Matthew, que ainda era novato. Mesmo com estilhaços cravados em suas pernas, Harold continuou. Carregou o último homem para um lugar seguro, o uniforme ensopado de sangue. Quando voltou para casa, não houve reconhecimento, nenhum jornal, nenhuma medalha, nenhum aplauso. Ele escolheu o silêncio, encarando seus atos como dever. Não, glória. Toda semana, sentava-se naquela mesma mesa perto da janela, tomando seu café, relembrando os camaradas que nunca retornaram. Matthew cresceu ouvindo o pai dizer, se encontrar um velho soldado com sapatos gastos, nunca o desrespeite. Você não tem ideia do caminho que esses sapatos percorreram. Por isso Harold ficou em posição de sentido hoje. Na manhã seguinte, ao retornar, Harold encontrou o restaurante diferente. O dono pendurara sua foto na parede ao lado da bandeira americana, com uma placa. Devemos a você nossa gratidão. Tardios, mas sinceros, os que zombaram dele nunca voltaram. Em seu lugar, apareceram novos rostos, veteranos que ouviram a história. Sentavam-se em silêncio perto de Harold, assentindo respeitosamente. O garçom que tentara expulsá-lo agora servia Harold pessoalmente, garantindo que seu café estivesse sempre quente. Sua mesa permanecia impecável. Uma semana depois, chegou um pacote para Harold. Dentro,
um par de botas de combate novas, um presente da unidade de Matthew, acompanhado de um bilhete sugerindo que substituísse os sapatos gastos. Harold agradeceu, mas continuou a usar os velhos sapatos. Eles me carregaram para casa quando pensei que não conseguiria, explicou. Vou usá-los até não poder mais andar. Tommy visitava com frequência, às vezes trazendo pequenos presentes. Uma pena, uma pedra especial, um desenho de soldados. Sr. Harold, o senhor voltaria a sentar aqui amanhã? Harold sorriu para o menino. Enquanto esses sapatos ainda andarem, estarei aqui, pela primeira vez em décadas. Ao sair do restaurante, os olhares agora seguiam Harold com respeito. Não pena, o dono nunca mais cobrou. Mesmo quando Harold insistiu em pagar, o dinheiro dele ia para um fundo que ajudava veteranos sem condições de pagar refeições. O pote era enchido toda semana. A cadeira perto da janela, antes um símbolo de isolamento, tornou-se um lugar de honra, às vezes. Harold conversava com jovens que não perguntavam sobre batalhas ou glórias, mas sobre os amigos que perdera. Os verdadeiros heróis, ele dizia baixinho, nunca voltam para casa. E os sapatos que antes eram motivo de piada se tornaram símbolo. Um lembrete de que as coisas simples, um par de botas gastas, uma xícara de café, uma cadeira perto da janela, podem carregar histórias extraordinárias. Se apenas tivermos olhos para enxergar, assine para manter vivas essas histórias silenciosas. Heróis nunca desaparecem. Alguns sapatos não são bonitos, mas caminharam entre a vida e a morte, o certo e o errado. Rimos do que está desgastado por fora, esquecendo que dentro pode bater um coração que um dia lutou pelos outros. Harold não precisava de medalhas. Ele precisava de paz. E essa paz merecia ser honrada. Naquele dia, um restaurante inteiro aprendeu a ver as pessoas de outra forma. Não pelos olhos, mas com gratidão. A cadeira perto da janela continuava a mesma. O café ainda fumegava na xícara. Mas quando Harold estendeu a mão para pegá-la, suas mãos não tremiam mais. Alguns heróis não vestem uniformes, usam sapatos gastos. Gostou dessa história? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa de esperança e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais relatos reais que mostram como a empatia pode mudar o mundo. Até a próxima!